Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. 16 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Salmo 28. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tenho olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, na liturgia de hoje, nós vimos na primeira leitura do livro do Gênesis que Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas depois ele encontra um homem justo chamado Noé, e é a partir de Noé, então, que Deus restabelece, restaura a humanidade. No Evangelho de hoje, nos apresenta o episódio sobre o pão. Jesus pergunta quantos pães, percebendo ali a multidão com fome, Jesus pergunta quantos pães tinham ali, eles disseram apenas um pão tinha no barco, né? Curiosamente, neste último episódio, eles também, os discípulos, estão em uma barca, como outrora Noé, na primeira leitura, né? Noé que salva cada espécie do universo na barca, e aqui Jesus está também com os discípulos na barca. E eles então não percebem quando Jesus pergunta se tinha ali o alimento, quantos pães tinham ali. E Jesus então vai fazer uma memória para eles, né? Diz: mas vocês não são capazes de compreender? Por que vocês estão murmurando aí, não é? Quando Jesus fala sobre ter cuidado com o fermento dos fariseus, né? Quer dizer, com a maldade dos fariseus, como também a maldade de Herodes, e os discípulos não entendem, e Jesus disse: mas vocês são incapazes de compreender as coisas, não é? Vocês não lembram que eu com 7 pães, eu matei a fome de 5.000 pessoas, depois com mais 5 peixes, matei a fome de 4.000 pessoas, e vocês não são capazes de entender? Ô povo com dificuldade, né? Te desejo uma excelente terça-feira.
Fique em paz e que o Senhor te abençoe.